O seu bebê chegou ao 2º ano de vida e agora ele nem é mais um bebê, ele já é uma criança. Mas quais serão as características da criança nessa fase? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve aqui nesse canal e me acompanha no Instagram, @Desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então essa fase dos 2 anos é uma fase muito interessante, porque é um período de transição. O bebê, que esse tempo todo foi um bebezinho, agora ele vira uma criança. Só que não ocorre da noite para o dia, ele tem ainda algumas características de bebê e começa a ter características de uma criança, maior independência, maior autonomia. Então nessa fase aqui, o controle dos movimentos amplos do corpo do bebê, todos aqueles movimentos que a gente estudou ao longo desse 1º ano de vida, eles já estão bem consolidados nessa fase. O bebê já se movimenta de forma espontânea, tem um controle de praticamente todos os movimentos do seu corpo. A partir de agora, ele só vai tornando esses movimentos cada vez mais suaves, mais rítmicos, mais parecido com o de um adulto. Mas claro que ainda é uma criança, a gente tem que entender isso. Apesar de nessa fase ela já fazer tudo isso, continua sendo uma criança em desenvolvimento. A criança aumenta o seu equilíbrio nessa fase e os movimentos se tornam mais precisos também. Então nessa fase aqui a criança já anda muito bem, ela já corre, sobe e desce escada, só que o subir e o descer de escada da criança nessa fase ainda é colocando um pé de cada vez em cada degrau. Por exemplo, ela sobe com o primeiro pé, bota o segundo para depois ir para o próximo degrau. Não faz que nem a gente alternando. Essa é uma fase também que ela começa a explorar o andar de costas. Ela ainda pode ter uma certa dificuldade nessa fase, mas ela começa a treinar e experimentar esse movimento e vai se tornando cada vez melhor. Se a gente for parar para pensar, o andar de costas exige um controle muito grande dos músculos, né? Exige uma coordenação, uma precisão, um equilíbrio, e nessa fase a criança vai treinando esses movimentos também. Então a criança nessa fase, ela vai experimentar fazer cada vez mais movimentos difíceis, fazer muitas acrobacias, movimentos cada vez mais complexos. Ela vai explorar, vai querer escalar os objetos altos, ela vai pular, vai dançar, vai imitar movimentos, e tudo isso é ela explorando todo esse controle dos músculos que ela conseguiu ao longo desses anos. Então, como ela já tem um controle bem interessante dos movimentos do seu corpo, ela vai explorar bastante isso e vai ter muita energia para gastar. Então, muitas pessoas vão falar: nossa, essa criança não para, essa criança não fica quieta nem um minuto. Mas é a fase da criança explorar os seus movimentos. Ela veio aprendendo aquilo ali ao longo desses anos e aqui ela vai querer explorar bastante. Então, ela vai sim querer fazer vários movimentos, alguns até perigosos, mas a gente vai entender o que é que a gente pode fazer para ajudar a criança nesse processo. Então, como ela gosta de fazer esses movimentos complexos, o brincar ao ar livre vai ser algo ideal para a criança, vai ser algo que ela vai precisar nesse momento, que ela vai conseguir explorar bastante o ambiente, gastar bastante sua energia, porque ela vai ter espaço, né? E vai ter diferentes estímulos nesse brincar ao ar livre. Então, é algo muito interessante nessa fase. Ela gosta muito de correr, de pular, de escalar objetos altos. Claro que a gente vai deixar que a criança faça isso, mas a gente vai sempre supervisionar. Se alguma dessas escaladas oferecer risco para a criança, a gente não vai deixar que ela faça, óbvio. Mas, por exemplo, aqueles parquinhos, os brinquedinhos que tem em algumas praças ao ar livre são muito interessantes, né? Que a criança tem que escalar, escorregar. Então é algo que ela vai se divertir, vai gostar bastante nessa fase. Então os esportes nessa fase também pode ser algo muito interessante, porque a criança vai conseguir gastar sua energia e explorar bastante os movimentos do seu corpo. Além disso, você pode estar se perguntando o que é que você pode fazer com essa criança em casa, já que ela tem tanta energia. Uma brincadeira muito interessante é fazer um circuito de atividades. Você pode botar objetos simples, almofadas, para essa criança passar por cima da almofada, cadeira para ela rastejar por baixo. Então dá para usar bastante a criatividade com os objetos que tem em casa mesmo, para que a criança gaste essa energia toda que ela tem. Claro que isso não vai ser algo que você vai fazer em todo momento, todo dia, mas é uma atividade interessante que a criança pode explorar e se divertir bastante nessa fase. Além disso, outra coisa bem interessante que a gente veio conversando ao longo desses meses é que os movimentos das mãos da criança se tornam bem precisos nessa fase. Ela já treinou todo aquele período, e aqui ela consegue ter um controle bem interessante. Claro que esse movimento ainda vai melhorar ao longo desse 2º ano e 3º ano de vida, mas aqui ela gosta de treinar bastante esses movimentos das mãos.
Então ela vai gostar de pegar objetos menores, barbantes, pedrinhas, bolinhas, tudo isso ela vai treinando esses seus movimentos das mãos. A criança gosta de rabiscar, de desenhar, e a gente também pode aproveitar bastante esse interesse da criança por fazer esses movimentos com as mãos para trabalhar atividades que exijam mais concentração, que ela consiga ficar ali um tempo parada, concentrada naquela atividade, explorando os seus movimentos das mãos e os seus pensamentos também. Então essa é uma fase que ela consegue se concentrar um tempo maior em um determinado brinquedo. Por isso que a gente consegue explorar essas atividades na criança. Mas uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é que essas atividades não podem ser muito difíceis para não frustrar a criança, mas também não pode ser algo muito simples, muito fácil, porque ela vai acabar fazendo aquilo ali rápido e não ter mais o interesse na atividade. Então a gente tem que sempre observar esse nível de dificuldade para inserir a criança em brincadeiras em que elas consigam levar um maior tempo se concentrando, em que ela explore suas habilidades e que ela descubra novas habilidades também através dessas atividades. Então a gente conversou ao longo desse período também sobre o construir torres. Nessa fase aqui ela já constrói torres cada vez maiores e elas gostam dessas brincadeiras de construção. Pode ser algo também muito interessante, blocos que você constrói, prédios, constrói casas. Isso usa muito a criatividade da criança, além de trabalhar esses movimentos delas das mãos. E também trabalha a concentração. Outro acessório que a criança começa a conseguir utilizar nessa fase é a tesoura. Claro que deve ser sempre a tesoura sem ponta e com nossa supervisão, mas a criança vai gostar bastante de ficar cortando papel. É uma atividade super simples que exige um controle muito interessante dos músculos das mãos dessa criança e também que vai fazer com que ela fique um tempo ali concentrada naquela atividade. Outra brincadeira também que a criança gosta e que é bem interessante, trabalha bastante esses músculos das mãos, é enfiar contas em um barbante. Então, claro que não vão ser contas muito pequenas e que vai ser sempre com a nossa supervisão. Mas a criança ela começa a ter essa precisão, né, de conseguir colocar a conta dentro do barbante. Isso pode ser muito interessante para ela. Então, nessa fase, a criança ela gosta de imitar as atividades domésticas, tanto reproduzindo em bonecos, né? Elas acabam reproduzindo as atividades que elas veem no dia a dia, nos seus bonecos, nas suas brincadeiras, e isso é algo muito interessante, porque o momento do brincar, a criança consegue treinar essas habilidades e consolidar o que ela aprendeu ao longo do dia. Além disso, ela também tenta imitar essas atividades na vida real, né? No cotidiano. Então, ela quer participar dessas atividades e a gente pode ir inserindo aos poucos, como a gente já conversou, de acordo com a capacidade da criança, naquelas atividades que ela já consegue fazer, que ela tem um interesse em fazer, a gente pode ir oferecendo esses estímulos que é muito importante para o futuro da criança, para a sua autonomia e a sua independência ao longo da vida. Nessa fase aqui, ela também vai querer fazer tudo sozinha, tanto as atividades de higiene, ela quer participar do banho, quer ajudar a se lavar, a se enxugar. Lavar e enxugar as mãos já é uma atividade que ela consegue fazer com a nossa supervisão. Escovar os dentes, pentear os cabelos, pode ser também com a nossa supervisão. A gente inserindo a criança nessas atividades, a gente está preparando elas para o futuro. Então ela tenta se vestir sozinha, ela já tira os sapatos. Ela também gosta muito de explorar armários, gavetas, retirar os objetos, bagunçar tudo. Você pode até ficar irritada que a criança está bagunçando tudo, mas ela está explorando esse movimento de tirar, de colocar, e pode ser algo muito interessante para o desenvolvimento dela também. Então nessa fase aqui, a criatividade da criança ela está começando a se desenvolver bastante. Com objetos simples, a criança cria várias coisas. Por isso que é tão interessante a gente permitir que a criança vá explorando a sua criatividade nas suas atividades. Outra coisa que é bem interessante, que a gente deve prestar bastante atenção nessa fase, é a evolução da linguagem. Nesse segundo ano de vida, a linguagem tem uma evolução muito rápida. A criança adquire a capacidade de falar diversas palavras. E a gente deve observar bastante esse repertório da fala da criança. Porque se a gente perceber alguma dificuldade, algum atraso, desde antes ou nessa fase aqui, é importante buscar a ajuda de um profissional. Então a criança nomeia várias coisas nessa fase e ela também já começa a formar frases simples, são frases mais curtas, ela já começa a falar nessa fase aqui. Então nessa fase a criança deixa de ser aquele bebezinho que muitas vezes não consegue se comunicar direito e já passa a ser uma criança. Só que, claro, a criança ainda continua em desenvolvimento e não tem a maturidade de um adulto. Isso é muito importante da gente alertar, porque muitas vezes a gente vê aquela criança com aquela autonomia, com aquela esperteza e a gente quer tratar como um adulto. E não é, a criança está em desenvolvimento, muitas coisas ela ainda vai aprender, ela ainda não vai ter o controle. A gente que precisa ter a paciência de ir orientando e educando essa criança. Então nessa fase aqui a socialização da criança também vai aumentar bastante. Ela já vai querer brincar com outras crianças da mesma faixa etária dela, mas também ela vai gostar muito de brincar sozinha.
ela já consegue identificar outras crianças, outras pessoas pelos nomes, e nessa fase aqui ela vai adquirindo esse hábito de cooperação. Então ela vai querer participar das atividades domésticas que o adulto ou a pessoa que está perto dela estiver fazendo, ela vai querer participar, fazer também. E é muito interessante a gente ir inserindo nessas atividades do cotidiano, porque a criança gosta de se sentir parte da família. Então nessa fase a criança já vai lembrar do brinquedo, onde foi que ela guardou aquele brinquedo. Ela também vai ter uma maior habilidade de demonstrar as suas emoções. Ela vai gostar muito de ouvir histórias e vai querer que repita várias vezes. Nessa fase a criança exige muita atenção da gente, ela quer receber a nossa atenção. Ela também precisa da nossa compreensão e também é muito interessante que a gente participe das brincadeiras com a criança, que os pais participem dessas brincadeiras, porque é um momento de criação de vínculo, é um momento que vai ficar ali marcado para toda a vida. Então essas foram as principais características da sua criança com 2 anos de vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou quiserem saber de um assunto determinado, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!